de goleiros usando cola até subornos para os árbitros. Esses são jogadores de futebol pegos trapaceando. E vamos começar com Marvin Hitz, porque de jogo em jogo ele enganou completamente os árbitros. Dá uma olhada no pé dele aqui. Sim, esse cara tá aprontando. O objetivo dele é tornar a vida dos adversários um inferno, mas ele nunca esperaria o que estava por vir. Só um pequeno chute na grama fez toda a diferença. É meio louco, porque se o Hitz consegue se safar trapaceando, pode acreditar que o Luis Soares também vai. Na Copa do Mundo de 2010, Gana tentava ser o primeiro time africano a chegar entre os 4 finalistas, enquanto o Uruguai buscava se classificar para sua primeira semifinal de Copa do Mundo desde 1970. Esse jogo podia ter ido para qualquer lado, mas não se o Luis Soares tivesse algo a dizer. Ele ultrapassou limites que ninguém mais ousaria. Em um lance, a bola foi desviada para o gol e, milagrosamente, Soares usou as mãos para impedir o gol. Você acha que ele se sentiu mal? Errado. Ele disse que não pediu desculpas por isso, porque tirou a bola do gol e que o jogador de Gana é que perdeu o pênalti, não ele. E ele não foi o único a passar dos limites. Agora, imagina trapacear com um sorriso no rosto. Poucos se divertem tanto ao dar aquela enganada quanto Davi Luiz. Com o Chelsea ganhando do Manchester United por 1-0, Davi Luiz queria garantir a vitória, mas não importava como. Ele chutou o adversário depois que a bola já tinha saído, bem na frente do árbitro. E sabe o que ele fez? Sorriu. Primeiro a falta, depois a risada. O Manchester United levou a pior. Só que esse nem foi o maior incidente de trapaça do Davi Luiz. Quando Davi Luiz e Zlatan Ibrahimovic se uniram, já dava para saber que ia dar faísca. Os dois simplesmente disseram que se dane os árbitros e criaram a própria linha de barreira para uma cobrança de falta. Normalmente, eu diria que esses caras são loucos por mexerem com os árbitros, mas eu me lembrei do jogo de 2009 entre Chelsea e Barcelona. Esse jogo teve de tudo: pressão, gols e uma quantidade absurda de erros de arbitragem. A semifinal da Liga dos Campeões já começou prejudicada. O Chelsea não sabia, mas não estava enfrentando só o Barcelona, e sim um monstro diferente, os árbitros. Tudo começou com uma falta dentro da área que deveria ter resultado em pênalti, mas os árbitros só deram um tiro livre para o Chelsea. Isso foi só o começo. Quando o Drogba foi derrubado na área, o árbitro olhou para o assistente, mas não marcou nada. Se aquilo não foi falta, então o que foi? E o pior ainda estava por vir. Teve um toque de mão claro do Piqué dentro da área, mas o árbitro simplesmente ignorou. A situação ficou ainda mais surreal aos 90 minutos, quando Frank Lampard cobrou um escanteio e, após uma cabeçada, outra reclamação de toque de mão apareceu. Mais uma vez, o árbitro deixou o lance seguir. Como é que não se marca um pênalti tão óbvio assim? O Chelsea deveria ter tido a chance de cobrar o pênalti que garantiria a vitória, mas em vez disso, os árbitros fingiram que não viram. Ou eles estavam sendo pagos, ou eram fãs fanáticos do Barcelona, porque errar algumas decisões já é uma coisa, mas isso foi em outro nível. Não foi só um, foram 4 lances que poderiam mudar o jogo, mas os árbitros ignoraram. Como dizem, o caráter de um homem não é medido quando ele celebra a vitória, mas pelo que ele faz quando tá com as costas contra a parede. E em 2018, Sérgio Ramos se encontrou com as costas contra a parede. Era a final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid de Ramos e o Liverpool do Mohamed Salah. Tava tudo encaminhado para ser um jogo histórico, com os dois times bastante equilibrados. Mas isso foi antes de Sérgio Ramos tomar uma decisão muito controversa. Vamos combinar, cara, você acabou de tentar quebrar o braço do Salah. Mostra um pouco de respeito, vai. Mas respeito era a última coisa que Sérgio Ramos estava disposto a mostrar naquele momento. Ramos entrou no jogo com o único objetivo: vencer a qualquer custo. E dá para dizer que machucar o Mo Salah fazia parte desse vencer a qualquer custo. Então, quando o zagueiro recebeu o prêmio de melhor defensor da Liga dos Campeões 2017-2018, a última coisa que ele recebeu do Salah foi respeito. Só que essa não foi a única vez que o Salah foi desrespeitado. Em 2022, a pressão estava no auge entre Senegal e Egito. Só um dos dois países conseguiria vaga para a Copa do Mundo. E para piorar, os dois times mereciam muito essa classificação. Eles lutaram até o fim, empataram no tempo normal, e o jogo seguiu empatado após a prorrogação. Então, tudo ia ser decidido nos pênaltis. E foi aí que um torcedor entrou em cena com sua arma secreta. Ver o Salah perder um pênalti já é raro, mas perder por tanto assim
devia ter sido um sinal claro. Mesmo assim, os árbitros ignoraram o laser que estavam apontando para o rosto dele e deixaram as cobranças de pênalti seguirem normalmente. No fim, o Mané, com toda sua calma e precisão, levou o Senegal para a Copa do Mundo. É uma pena que essa decisão tenha mudado o destino de 2 países inteiros. Se já é ruim ter lasers apontando na cara, espera só até ouvir sobre o próximo jogador. Dá uma olhada nesse goleiro deitado no chão. Ele pode até parecer indefeso, mas isso tá bem longe da realidade. Pouco antes dessa cena, ele fez algo bem ousado. Normalmente, o que ele fez resultaria em um cartão vermelho e uma expulsão imediata. Mas como você dá um cartão vermelho para alguém que tá morto? Pois é, esse goleiro fingiu que tinha morrido só para evitar ser expulso. O problema é que não dá para fingir estar morto para sempre, né? Então, uma hora, o goleiro teve que abandonar o teatrinho e aceitar seu destino. É loucura imaginar que um jogador arriscaria tanto só para continuar no jogo, mas fingir a própria morte já é um nível totalmente fora do comum. Esse cara é o Roberto Rojas, que em 1989 ele jogava como goleiro da seleção chilena. Naquela época, o Chile estava numa situação de vida ou morte para conseguir vaga na Copa do Mundo. Mas para isso, precisava vencer o Brasil no Maracanã. Vencer significava ir para a Copa do Mundo. Perder significava ver o sonho acabar. Quando o Brasil fez 1-0, algo inacreditável aconteceu. Os torcedores presumiram que algum torcedor brasileiro tinha jogado um sinalizador no Rojas. Afinal, o cara caiu no chão sangrando e precisou ser atendido pelos médicos. Todo mundo ficou preocupado com a vida dele, inclusive os jogadores do Chile, que abandonaram o campo em protesto, se recusando a continuar a partida. Mas no dia seguinte, tudo foi pro ar quando uma imagem apareceu na TV. Ela mostrava claramente que o sinalizador não tinha atingido o Rojas. E não só isso, os médicos ainda disseram que os ferimentos pareciam estranhos para terem sido causados por um sinalizador. E aí veio a confirmação do que ninguém queria acreditar: tudo foi armado. Mais tarde, Rojas acabou confessando o que realmente rolou. Durante todo aquele tempo, ele estava com uma lâmina de barbear escondida nas luvas e se cortou para fingir o ataque. O técnico, o médico e todo o time do Chile estavam envolvidos nesse plano. Tudo isso só para tentar desclassificar o Brasil da Copa do Mundo. No fim, Roberto Rojas recebeu uma suspensão vitalícia do futebol. Dá para torcer que isso sirva de lição para os jogadores de hoje e do futuro. Do mesmo jeito, eu espero que o Neymar comece a rever seus hábitos, porque em 2018 ele estava tentando viver 2 vidas bem diferentes. De um lado, Neymar, o prodígio do futebol. Do outro, Neymar, o ator famoso mundialmente. Mas foi na Copa do Mundo de 2018 que ele entregou sua maior atuação até então. Só que ele não conseguiu enganar ninguém. Em poucos minutos, o vídeo dele rolando no chão viralizou na internet e os memes foram infinitos. Já sabíamos que o Neymar era conhecido por cair fácil, mas ninguém esperava por aquilo. Você não consegue inventar esse tipo de coisa. O mais louco é que até as crianças começaram a imitar as palhaçadas do Neymar. Surgiu até um movimento novo, o famoso rolo de Neymar. Agora, se jogar no chão, parece pouca coisa comparado ao que o Ivan Toney tentou fazer. O ex-atacante do Brentford não jogava uma partida desde 6 de maio de 2013. Mas tem uma coisa que os atletas nunca devem fazer. Toney fez 13 apostas contra o próprio time em 7 jogos diferentes, entre agosto de 2017 e março de 2018. Vale dizer que ele nem estava no elenco ou mesmo relacionado para jogar nessas partidas. O Dr. Philip Hopley, especialista em psiquiatria que participou da investigação, afirmou que Toney tinha um claro histórico de vício em apostas. E olha só, o cara apostou contra o próprio time. Isso só podia ser porque o time era muito ruim, né? Mas não foi só isso não. Ele não fez apenas 13 apostas. Ele forçou a barra várias vezes. Esse ex-atacante do Brentford, Ivan Toney, foi acusado pela FA, a Federação Inglesa, de má conduta por supostas violações das regras de apostas. Dizem que ele violou essas regras 232 vezes. Espera aí, 232 violações? Meu amigo, esse cara é viciado em apostas de um jeito sério. E você já deve imaginar que a federação não ia deixar barato. Resultado, suspenderam ele por 8 meses inteiros. Mas Toney quer que os fãs saibam que isso não define quem ele é. Ele promete voltar melhor do que nunca, claro. E hoje, Toney até veste a camisa do Al Ahly, lá na Arábia Saudita.
e está tentando se manter longe das apostas no futebol. Enquanto isso, vai ter que se contentar com as máquinas caça-níqueis, né? Mas a questão que fica é, até onde ele está disposto a ir para deixar essa história para trás? A resposta não deve demorar para chegar. Agora, vamos falar de Suárez, que se meteu em mais uma polêmica. Você pensaria que uma mordida já era suficiente, né? Quem precisa morder pessoas quando pode comer hambúrguer e bifes gourmet? Mas 3 anos depois do primeiro incidente, algo inacreditável aconteceu. Ele cravou os dentes em outro jogador. Pelo menos foi o que pareceu. A essa altura, a gente começa a questionar se Suárez é humano ou vampiro. Era a Copa do Mundo de 2014, 4 anos depois daquele episódio famoso da mão de Suárez contra a Gana. E dessa vez, ele veio com outro truque escondido. Agora, o que os torcedores queriam mesmo saber era: Suárez se desculpou? Claro que não. A FIFA decidiu que já tinha visto o suficiente. Luis Suárez foi suspenso por 9 partidas e banido por 4 meses de qualquer atividade relacionada ao futebol. Até os próprios torcedores do cara concordaram que ele merecia punição. E quando até seu próprio país começa a se virar contra você, é sinal de que as coisas realmente saíram do controle. Se ele continuar assim, o próximo jogador que Suárez vai morder pode ser o seu favorito. Se você gostou dessas memórias inusitadas sobre o futebol mundial, manda o like aí e se inscreve no canal que tá vindo muita história por aqui.